Atenção, este vídeo tem spoilers. Talvez você já tenha ouvido falar de uma curiosidade fascinante sobre o clássico O Silêncio dos Inocentes. A de que o Anthony Hopkins se obrigou a não piscar nenhuma vez enquanto ele aparecia em tela como o Dr. Hannibal Lecter, para fazer com que o personagem parecesse inumano e ainda mais assustador. É o tipo de história que você ouve e pensa, caraca, faz todo sentido, eu não tinha notado. Mas existe uma explicação para você não ter reparado. É que isso não é verdade. Basta você rever qualquer cena do ator nesse filme e você vai perceber que ele pisca sim algumas vezes. Aquilo era só uma lenda urbana do cinema mesmo. Só que eu acho fascinante essa lenda ter se popularizado. Porque ainda que seja mentira, essa história revela muito sobre a forma como vários de nós se lembram de O Silêncio dos Inocentes. Pelo ato do olhar. Aqui existe algo nos olhos e nos olhares dos personagens que nos marcam como pouquíssimos filmes conseguiram fazer. E isso é fruto de uma das escolhas mais brilhantes que o diretor Jonathan Demme fez nesse clássico. O uso da câmera subjetiva, que nada mais é quando a câmera assume o ponto de vista em primeira pessoa de um dos personagens. Esse é um recurso muito tradicional do cinema, mas a forma como o Demme aplica a técnica em O Silêncio dos Inocentes explica por que esses personagens são tão envolventes, por que o horror é tão inquietante, e por que a gente sai desse filme tão hipnotizados pela experiência tenebrosa que ele nos proporcionou. Em O Silêncio dos Inocentes, somos apresentados à trainee do FBI, Clarice Starling, que é designada para entrevistar o assassino em série Hannibal Lecter na esperança de que ele ajude os investigadores a prender outro serial killer, conhecido como Buffalo Bill. E dessa relação nasce uma das histórias mais assustadoras já contadas no cinema. Mas vale lembrar que esse não foi o primeiro filme do diretor Jonathan Demme. A essa altura, ele já tinha boa experiência em Hollywood. E antes de dirigir O Silêncio dos Inocentes, ele vinha demonstrando um apreço por um tipo específico de plano. Em títulos como Totalmente Selvagem e De Caso com a Máfia, ele fazia os personagens ficarem pertíssimo da câmera e olharem direto para a lente. E quando chegou a hora de fazer O Silêncio dos Inocentes, o Demme decidiu aplicar isso em outro nível de complexidade técnica e temática, atrelando essas encaradas na lente com a ideia da câmera subjetiva. Até porque os dois conceitos não são sinônimos necessariamente. Um personagem pode olhar para a lente, mas sem ser com câmera subjetiva. Por exemplo, quando eles quebram a quarta parede e falam diretamente com os espectadores. Aqui a câmera não representa o ponto de vista de algum personagem específico olhando para o interlocutor. Não, ela representa a perspectiva do público em si. Mas em O Silêncio dos Inocentes não tem quebra da quarta parede. Por isso, quando esses personagens olham para a lente é porque eles estão falando com outro personagem, que na maior parte das vezes é a Clarice. Ao longo do filme, o Demme nos coloca na posição dela para a gente ver os outros olho no olho. E como isso engrandece os momentos de suspense com o Hannibal. Essas cenas são essencialmente disputas entre o doutor e a investigadora. E a câmera subjetiva traduz isso perfeitamente, porque olhar direto para a lente deixa o personagem dominante na tela. Quando o Hannibal começa a fazer joguinhos mentais com a Clarice, é ele quem está no comando e por isso vemos ele preencher a tela dessa forma. E não à toa, quando corta de volta para Clarice, quase sempre ela não está olhando direto para a lente, mas sim com o olhar virado um pouco para o lado, porque ela não está na mesma posição de controle ainda, ela está desestabilizada, até mesmo encurralada. Mas à medida que as conversas avançam, mais segurança ela sente. Por isso, nos poucos momentos em que ela fica mais confiante e conduz a conversa na direção que ela quer, aí sim temos imagens dela olhando direto para a lente, indicando que ela está ficando em pé de igualdade com o vilão, mesmo que somente por alguns segundos. Mas não se trata somente de assustar a Clarice, é também uma questão de assustar nós, o público. Essa é a bela dualidade da câmera subjetiva. Ela representa um personagem ao mesmo tempo em que puxa a gente de forma muito direta para a experiência imediata da cena. Então, quando o Hannibal hipnotiza a Clarice com o olhar, por tabela, ele faz o mesmo com a gente. Se bem que fomos avisados antes, né? Antes mesmo do Hannibal aparecer pela primeira vez, o chefe da Clarice, o Crawford, tinha dado o alerta. Mas de nada adianta. Assim que o assassino surge pela primeira vez, ele já está lá, pronto para fisgar a gente pelos olhos. Nem tivemos a chance de evitar, o Hannibal já está dentro da nossa mente.
E quando vemos a perspectiva da Clarice, podemos apreciar em cada detalhe a performance lendária de Anthony Hopkins. Cada movimento da cabeça, os cantos da boca se contorcendo com cinismo, e sim, até mesmo as piscadas dos olhos, que, como dá pra ver claramente, estão lá. Sério, de onde veio aquela história de que o Hannibal não piscava? Bom, ela veio do próprio Anthony Hopkins. And as Hannibal, now I realize you didn't move a lot. No, I didn't blink. And you didn't blink. No. E a partir daí, isso se alastrou até virar uma grande lenda urbana. Significa que o Hopkins estava mentindo propositalmente para parecer mais extraordinário ainda? Talvez não. Vai ver, ele realmente acreditava que não tinha piscado, sem perceber que na verdade tinha sim. Mas no fundo isso não diminui em nada a qualidade aterradora da performance dele. Porque ainda assim, o jeito dele piscar não parece muito normal. São piscadas raras e que parecem calculadas, como se o Hannibal estivesse escolhendo exatamente quando fechar os olhos para obter um efeito potencializado de controle e de hipnose. Ao invés de ser um gesto involuntário humano, parece mais uma ferramenta de manipulação, aumentando assim o suspense. E mais tarde o suspense evolui para terror quando Hannibal consegue se libertar e atacar os guardas. Por mais chocante que seja ver ele mordendo o rosto de um homem, a imagem mais assustadora da cena é quando ele ataca o outro policial. Justamente porque o Demme escolhe a câmera subjetiva e nos põe na pele da vítima. Imageticamente, essa é a realização do maior medo que dominava o nosso inconsciente nas cenas anteriores. O do assassino quebrar a barreira invisível e nos alcançar para matar a gente numa explosão de crueldade. Todo mundo que viu O Silêncio dos Inocentes fica com essas imagens do Hannibal na cabeça para sempre, muito por conta do uso da câmera subjetiva. Mas muitos acabam se esquecendo que essa técnica não tá lá só para mostrar o assassino. Não, o Demme também usa essa estratégia para analisar a própria Clarice e como os outros lidam com ela. Já nos momentos de abertura, a gente vê como a investigadora se vê isolada sendo uma mulher num mundo dominado por homens. No livro de Thomas Harris que deu origem ao filme, a gente sabe disso por conta do monólogo interno da personagem que lemos na página. Lá temos acesso aos pensamentos dela. Mas como levar isso para o filme sem apelar para uma narração? Uma alternativa poderosa é a câmera subjetiva. Através dela, o Demme demonstra como todos os homens com quem a Clarice interage ficam observando essa mulher. São olhares infindáveis de avaliação, de desejo, de vigilância, de perversão, de desdém, de julgamento, de condescendência. Não importa aonde ela vá, a Clarice sempre sente o peso desses olhos masculinos. E ao fazer esses mesmos olhos recaírem na gente também, para nos causar incômodo, o Demme nos força a passar por um poderoso exercício de empatia. Don't you feel eyes moving over your body, Clarice? Aí, quando achamos que já entendemos a Clarice no presente, o diretor encontra outra maneira criativa de usar a câmera subjetiva, para puxar flashbacks da protagonista. Essas lembranças aparecem na tela por meio desse ponto de vista, cortando do presente para o passado de forma desconcertante. Os olhos da memória são os novos donos da câmera e criam uma ponte visual entre hoje e ontem. Beleza, usar a câmera subjetiva para nos colocar na pele da heroína é uma coisa, mas e se for para nos colocar na pele do vilão? Vale lembrar que o Demme também usa a primeira pessoa com o Hannibal. A gente já viu isso nos momentos em que a Clarice olha para a câmera, especialmente quando ela se torna mais confiante enquanto fala com o psicopata. Mas também é crucial notar os outros instantes em primeira pessoa do Hannibal que não envolvem a Clarice. Pode ser algo mais simples, como ele observando a próxima vítima dele no final do filme. Mas também pode ser algo mais complexo, que revela como funciona a mente do assassino. O melhor exemplo disso é nos momentos que antecedem a fuga do Hannibal. Aqui o Dr. Chilton tá todo confiante, tirando onda com o vilão, mas quando ele levanta da cama, o Demme corta para a perspectiva em primeira pessoa do Hannibal para nos mostrar que ele percebeu um detalhe. A caneta do doutor ficou para trás. E quanto mais a câmera volta a mostrar o objeto cada vez mais perto,
mais a gente entende sem palavras que o Hannibal começa a arquitetar algo. Na cena seguinte, no aeroporto, o Demi corta mais uma vez para a perspectiva do assassino, quando ele percebe que o Tilton não está encontrando a caneta. É a confirmação do que suspeitávamos. A caneta está com o Hannibal. Mas como ele pretende usar isso? A resposta vem logo em seguida quando o diretor revela que o vilão guardou um pedaço do objeto na boca. E assim a câmera vai sempre focando nesse detalhe para ir construindo suspense e mostrar que os policiais não fazem ideia do perigo que se aproxima. E não é só essa cena que se beneficia da câmera subjetiva do Hannibal, porque isso vai ter um impacto maior lá na frente, no final do filme. Pensa aqui comigo. Quando o Demi nos faz enxergar pelos olhos do Hannibal e nos dá acesso aos planos dele, o diretor está passando uma mensagem pra gente. Vocês podem confiar em mim e na minha câmera, eu nunca vou esconder nada de vocês. A essa altura, a intimidade da primeira pessoa estabeleceu um contrato entre cineasta e público. Só que o Demi é um safado, porque mais tarde ele vai trair essa nossa confiança. E é bem nessa cena aqui do clímax, cortando entre o FBI chegando na casa e o Buffalo Bill reagindo à campainha. A gente pensa que agora é o momento em que vão pegar o cara, mas aí vem a reviravolta. Os agentes foram para casa errada e quem está na porta do assassino é a Clarice, em outra cidade. Ou seja, o Demi usou a nossa alfabetização visual de cinema contra a gente. Porque a montagem paralela de eventos nos ensinou que quase sempre uma cena assim acontece no mesmo espaço-tempo. Mas não é só isso que nos deixa desorientados. É também o fato de que, a essa altura, a gente tinha aprendido que a gente podia confiar na direção do Demi. Em outras palavras, se não fosse pela fiel câmera subjetiva de antes, essa reviravolta aqui talvez não tivesse o mesmo peso. Good afternoon. Sorry to bother you. E não podemos esquecer também do outro personagem central dessa obra, o Buffalo Bill. Ele também tem os seus momentos de câmera subjetiva, que são completamente diferentes daqueles dados a Clarice e ao Hannibal. A mais complexa dessas cenas é aquela famosa imagem dele se filmando e cantando no porão. Em termos literais, esse não é o olhar de um outro personagem observando o Buffalo Bill. Essa é a imagem captada pela câmera do assassino. Então, tecnicamente, não é uma câmera subjetiva. Mas, em termos simbólicos, é como se fosse, já que esse é um momento do personagem se observando. Esse é o olhar do Buffalo Bill recaindo sobre si mesmo, o que é uma forma profunda de representar os conflitos mentais dele, já que o assassino mata mulheres motivado pelo que é, essencialmente, uma busca pela própria identidade. E depois vem o outro momento em primeira pessoa do Buffalo Bill, quando ele deixa a Clarice no escuro e usa a visão noturna para persegui-la, exatamente como ele tinha feito antes para capturar a Catherine. Essa é uma das cenas mais angustiantes do filme inteiro, e o poder dela está em duas camadas. A primeira é a aflição de ver como a Clarice é uma presa fácil nesse momento. E a segunda é o incômodo quase inconsciente de nos sentirmos na mente de um assassino. Nos vemos forçados a ocupar o lugar de quem queríamos derrotar o tempo todo. O que também faz a gente reavaliar, de certa forma, a adrenalina que havíamos sentido mais cedo, quando também entramos na mente do Hannibal e vimos o mundo como ele vê. Na empolgação do momento, mal percebemos a alfinetada discreta que o Demi nos dá com a perspectiva em primeira pessoa. O que todas essas cenas demonstram é que O Silêncio dos Inocentes se destacou muito por conta dessa estratégia do Jonathan Demme. Sim, é verdade que colocar personagens olhando para a câmera não foi novidade alguma, isso é tão velho quanto o cinema em si. E esse também não foi o primeiro filme a usar a primeira pessoa para revelar o que vê um assassino, já que essa tendência já estava muito bem sedimentada no terror já tinha pelo menos 30 anos. Mas muitas vezes essas técnicas eram utilizadas de forma mais pontual, instantes certeiros de identificação visual que funcionavam como socos inesperados. E não foi assim que o Demme usou a câmera subjetiva em O Silêncio dos Inocentes. Ao invés de salpicar a técnica algumas vezes no filme, o cineasta usou essa primeira pessoa como um dos pilares fundamentais da identidade visual da obra. E assim ele vai repetindo essa perspectiva uma e outra vez para prolongar os vários efeitos que essa técnica tem na nossa percepção.
Mas ele nunca cai num comodismo, porque ele vai encontrando novas aplicações criativas para esse recurso a cada cena que passa, sempre renovando esses olhares. E é isso que dá mais força a todos os elementos que fazem o Silêncio dos Inocentes ser tão poderoso. As atuações magistrais, o suspense de gelar a espinha, o horror da violência, as reflexões sobre gênero, a excitação pervertida de ver o mundo pelos olhos de um assassino, a surpresa das reviravoltas e, acima de tudo, a adrenalina de ficarmos cara a cara com um monstro e sairmos ilesos no fim, tal qual a Clarice. É o tipo de experiência que nunca mais se esquece, e por isso O Silêncio dos Inocentes se mantém até hoje como uma obra-prima ainda capaz de deixar a gente sem piscar. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. O Silêncio dos Inocentes foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos, e se você quiser, você também pode fazer parte dele. Porque o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço para nossa comunidade de apoiadores no Apoia-se. E além do Cineclube, tem também outros eventos e conteúdos exclusivos para esse pessoal, como recomendação de filmes e séries toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado e tem também lives exclusivas para a gente trocar uma ideia. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.